terra de Abraão está a sangrar uma vez mais. A terra de Isaac, de Jacó, está a sangrar uma vez mais. A terra de David, de Jesus Cristo, está uma vez mais a sangrar. Sejam uma vez mais bem-vindos ao Conversas com Deus e Diálogos com os Anjos. Deus está no meio de nós. Ele vai garantir que esta palestra, conversa, corra como deve decorrer. Vamos começar. Para quem não sabe, antes de o Estado de Israel existir, aquela zona da Palestina era governada administrativamente pelo Reino Unido. Entretanto, na primeira proposta de divisão de Israel e Palestina, Israel tinha um pequeno território, a Palestina tinha um território enorme, inclusive Jerusalém pertencia à Palestina. Israel aceitou, nessas condições, a divisão. Os árabes, não. Aqueles que representavam a Palestina, que era a Cisjordânia, não aceitaram e disseram que queriam todo o território, que Israel não tinha direito a nada. É para vocês verem que tipo de mentalidade têm alguns árabes. Pode ser que nem todos tenham essa mentalidade, mas naquela altura queriam cilindrar, aniquilar Israel, quando Israel já tinha vindo de um holocausto nazi, que é bem conhecido de todos nós. Entretanto, como essa proposta não foi viabilizada pelos árabes, em 1948, exatamente em 14 de maio de 1940, às 16 horas, o Estado de Israel se formou num só dia. E Israel, então, a partir daí, foi imparável. Para quem olhar para as Escrituras vai perceber que o ato de formação de Israel não foi descabido. Estava previsto em Isaías 66:8, que diz: quem já ouviu e viu uma coisa destas? Quem já ouviu e viu uma coisa destas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Pode-se dar luz a um povo num instante? Pois bem, em 1948, 14 de maio, às 16 horas, isso aconteceu. Profecia patente em Isaías 66:8. Desde aí Israel foi inseparável. No espaço de 65 anos desenvolveu-se na química, na agricultura, na tecnologia e tornou-se próspera, poderosa, e os seus inimigos sempre tentaram atacar Israel. Israel, para quem não sabe, houve uma altura antes deste ataque em que Israel estava a ser bombardeada, 300, 400 mísseis por dia, sempre lá a cair. O exército israelita é composto de quase toda a sua população em idade adulta. Mulheres e homens são soldados. Os reservistas estão sempre prontos a entrar em guerra. Um Estado sempre na corda bamba, que não se pode distrair se não acontece o que aconteceu agora. E o mundo, o que é que o mundo faz? Volta-se contra Israel e está a tentar desenvolver, mesmo os meios de comunicação estão a tentar passar a ideia que Israel é que está a fazer mal. Está-se a desenvolver uma espécie de ódio aos judeus. Mas pensemos uma coisa. Vocês viram as imagens de manifestantes em todo o mundo a apoiarem a Palestina e estarem contra Israel?
Vocês viram o número de islâmicos que há no mundo? A mim deu-me medo, porque os imigrantes que estão a vir para a Europa são islâmicos. Vai chegar uma altura em que os Estados ocidentais não vão conseguir controlá-los. Agora podem dizer e proibir as manifestações e eles obedecem, mas daqui a uns anos não será assim, porque o número vai ser enorme. Não se esqueçam que os islâmicos têm em média 6, 7 filhos. Em média. E as nossas civilizações ocidentais apenas têm um, dois, não mais que isso. Com o passar dos anos, que população vocês acham que terão? Fato interessante é que na maioria dos países islâmicos há muita pobreza. E os imigrantes que vêm para cá são quase todos eles para a União Europeia, quero dizer, são todos eles da religião do Islão. A pergunta que reside é esta: a pobreza será criada pelo Islão? Ou o Islão, quando colonizou esses países através das forças das armas, não conseguiu eliminar a pobreza? E esse povo agora, como não encontra lá condições de vida, está a vir para a União Europeia, países mais ricos. Fato interessante esta pergunta. Não se esqueçam que há uma regra, que é, de toda a população que vier, 20% dela representará 80% dos crimes dos crimes futuros. E se tomarmos depois em consideração esses 20% que vão praticar 80% dos crimes, se tomamos em consideração essa percentagem de 20% como uma nova amostra, sobre a qual vamos tentar extrapolar dados, nós veremos que outros 20%, como vêm do Estado do Islão, a probabilidade de serem terroristas é enorme. Pelo menos mais 20%. Portanto, isto são as linhas com que a Europa pode contar e os Estados europeus e desenvolvidos podem contar. O povo que está a tentar entrar na União Europeia são países da religião do Islão. E a julgar quando alguma coisa corre que eles não aceitam bem, digamos assim, eles mostram a sua violência. Lembrem-se das manifestações em Paris, lembrem-se agora da decapitação do tal professor, lembrem-se da morte dos presidentes da Câmara em França. Isto são consequências de nós termos aceito muitas pessoas do Islão. Não quero aqui incendiar ódios nem pânico social, mas deem tempo ao tempo, e a continuar assim, se não pormos travão, vai ser inevitável que nós vamos ter medo de falar contra a religião do Islão nos nossos próprios países. Não poderemos provavelmente fazer caricaturas, escrever poemas, cantar músicas. Vamos estar limitados em tudo, porque não sei se lembra o que aconteceu em França quando mataram aqueles jornalistas que fizeram as caricaturas. E então houve aquela moda, Je suis Charles, Je suis Charles. Mas eu fiquei com medo quando vi as manifestações contra Israel em todo o mundo. Fiquei com medo, porque Israel é o país de Deus, é o país que garante a sanidade mental do mundo, porque se Israel desaparecer daquele sítio, porque o Hamas não quer acordo nenhum com Israel, o Hamas quer erradicar o povo judeu, que é um povo muito pequeno em todo o mundo.
São apenas 30 a 35 milhões. Em Israel e espalhados pelo mundo. E se o Hamas ou outro movimento islâmico por acaso vencer esta guerra e destruir Israel, podem contar que no futuro os Estados Ocidentais vão ser atacados por ataques terroristas. O que aconteceu em 11 de setembro vai ser frequente. Não tenho a mínima dúvida. Porque Israel é o elemento psicológico de paragem do movimento terrorista. Do movimento do Islão mais conservador, o xiita. E as pessoas não se aperceberam disso. As pessoas deviam exigir e manifestar-se não contra Israel, mas contra o Hamas. Porque foi o Hamas que matou crianças, violou mulheres, decapitou crianças, atacou civis e gerou esta confusão, esta guerra que nós estamos aqui agora a viver todos para a perca da nossa humanidade. É triste, mas vale dizê-lo, para a perca da nossa humanidade. Nós, cada vez que há uma guerra, perdemos parte da nossa humanidade. Principalmente também quando somos levados a fazer juízos incorretos. Eu apoio Israel. Israel, neste momento, ainda não começou a sua ofensiva. Está a dar tempo para evacuarem os civis, para eles irem para zonas seguras, mas o Hamas não deixa. O Hamas escondeu-se desde o início no meio da população palestiniana, vive com os palestinianos e utiliza os palestinianos como escudos. Uma questão que se levanta é, sendo os palestinianos perto de 2 milhões e o Hamas 50 mil, como é que eles não se conseguem revoltar contra um movimento terrorista? E como é que eles não se manifestam nem expressam a sua voz contra o movimento terrorista? Como é que no mundo inteiro ninguém se manifesta contra o Hamas? E manifestam-se contra Israel. Não devíamos nós nos manifestar contra a cultura do medo, numa civilização ocidental livre, contra a cultura do terrorismo? É isto que queremos para o nosso futuro? Ora, fiquem sabendo que a formação do Estado israelita esteve previsto na nossa Bíblia Católica e na Tora dos Judeus e no Alcorão, inclusive. Porque todas as religiões têm um traço comum e todas elas registram fatos umas das outras. Ora bem, se nós formos para Ezequiel, vamos lá para Ezequiel 37, que diz assim: Então Deus me disse, filho de homem, o anjo me disse, filho de homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza, diz-lhes, eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei novamente para a terra de Israel. Isto aconteceu no dia 14 de maio, às 16 horas, em 1948. Esta profecia, tanto como a outra, se realizaram. Israel é um Estado de Deus. E nós, como cristãos, devíamos apoiar Israel, porque eu parto do princípio que
Se o Hamas, porventura, ganhar a guerra, porque o Hamas não quer a existência de Israel, nós todos estamos tramados, porque aquela zona vai ser toda transformada numa zona do Islão mais conservadora. Eu estive a dar uma vista de olhos nos países do Islão e vou-vos dizer que o Islão está espalhado pela Ásia e pela África. Vou aqui referir apenas alguns países do Islão: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Irão, Kuwait, Bahrein, Catar, Oman, Ibn, Djibouti, Somália, Afeganistão, Paquistão, OPT, UAE, Palestina, a Arábia Saudita e continua. Naquela zona, se Israel desaparecer lá, vai ser tudo do Islão quase radical, porque o Hamas não vai deixar que o povo palestiniano é visto como um cordeiro que não tem vontade, manipulado pelo Hamas, como agora o mundo diz, que o Hamas não representa o povo palestiniano, mas entretanto o povo palestiniano, que são cerca de 2 milhões, não se voltam contra o Hamas e não lutam contra ele, nem arranjam maneira de formar o seu exército, e entretanto aceitam ser defendidos pelo Hamas, porque o Hamas é que está a atacar Israel como se pertencesse à Palestina. E o povo da Palestina cala-se, é como se fosse aceitar a existência do mal para fazer atos grotescos que eles não podem fazer, mas que lhes dá jeito. Tirando ou não o fato de o Hamas estar a manipular o povo, estar a usar o povo, acontece que o povo não está a fazer nada. Não está a utilizar sequer uma revolta pacífica contra o Hamas. É como se fossem mesmo cordeiros nas mãos do Hamas. E se porventura o Estado da Palestina um dia se formar, vai ser sob a direção do Hamas. E sabem o que nós vamos lá ter? Um Estado semelhante ao do Irão. Uma república teocrática islâmica, para mal de todos nós. Portanto, vocês que estão contra Israel, tomem muito cuidado, que vocês, ao estarem contra Israel, estão a pôr em risco a vossa própria civilização. Israel é o país abençoado por Abraão, por Jacó, por Isaac, por Jacó, por Judá, pelo rei David e por Jesus Cristo. Deus vai combater esta guerra e qualquer uma contra todos aqueles que forem contra Israel. Interessante, porque agora vê-se claramente onde é que está o mal no mundo e onde é que está o bem. O bem é representado pelos Estados Unidos. O símbolo da águia representa o símbolo da luz, o símbolo da tolerância, o símbolo da escolha, o símbolo do desenvolvimento económico, da prosperidade, o símbolo das democracias. Vai ser encabeçado pelos Estados Unidos. Agora é que se vê que os Estados Unidos é um Estado do bem. Porque quem está ao lado do bem é abençoado por Deus. E não vai sobrar muito, não falta muito tempo para os países terem que escolher lados, como eu disse anteriormente. E o lado do bem vai ser encabeçado pelo símbolo da águia, que tudo indica que é os Estados Unidos, que vai englobar alguns países ocidentais. E nesse caso os Estados Unidos também devia tentar fazer acordos com alguns árabes para não deixar aquela zona nas mãos da Rússia e da China. E do outro lado vamos ter a Rússia, o Irão,
a Rússia, o Irão, a Tunísia, a China, a Turquia, a Síria, o Líbano, a Coreia do Norte e por aí fora. E outros tantos estados islâmicos, entre eles o Afeganistão e outros países que vão depois ser obrigados também a expressar a sua opinião, tal como a Somália, tal como a Nigéria, vão ter que expressar a sua opinião na altura. Os tempos do homem estão a seguir agora as profecias bíblicas. Se vocês forem agora a Zacarias ou a Joel, vocês vão ver que as guerras estão lá previstas de várias nações juntarem-se, cercarem Israel ou tentarem demover Israel, e o ódio antissemita aumentar, que é o ódio aos judeus. Mas Deus vai fazer com que Israel se torne pesado e ninguém consiga mover Israel dali. Vai ser uma rocha forte, poderosa. Ninguém move Israel. Israel está lá implantado e, para bem do mundo, não vai sair dali. E não pode sair. O mundo quer e convém para o seu próprio bem no futuro uma Israel próspera, forte, com capacidade para se defender e escorraçar todos os seus inimigos. Israel foi atacado pelo Hamas. Ninguém fez nenhuma manifestação contra o Hamas. No mundo inteiro ninguém se manifestou contra o Hamas. Mas quando Israel tenta se defender, o mundo volta-se contra Israel. E eu volto a dizer, os palestinianos não são assim tão inocentes. Ninguém gosta de ver crianças a morrer, sofrimento. Mas eles são 2 milhões. O Hamas são 50 mil. Vão-me dizer que eles não tiveram tempo para formar um exército para enfrentar o Hamas? Vão-me dizer que não há ninguém que se levante e incite os outros, mesmo que esteja disposto a morrer, dá a sua causa pelo seu próprio povo? Ou o Hamas está mais implantado na Palestina do que a gente pensa? Os soldados do Hamas serão palestinianos, filhos e filhas da Palestina ou não? Ou são árabes de outras proveniências? É preciso responder estas perguntas. Porque se até agora a Palestina não teve capacidade para, nem no tempo do Yasser Arafat, formar um exército que lutasse contra o Hamas, que recusasse a ajuda do Hezbollah, do Líbano, do Irão, dá que pensar. Para mim, eu apoio Israel. Seja o que for que Israel faça, eu apoio Israel, o mundo é de Deus. Deus deu aquele território ao povo Israel. E eu aqui venho dizer que Israel, pela graça de Deus e pelo poder de Deus, com os anjos ao seu redor, protegendo o país em todos os seus caminhos, em que os soldados israelitas vão se tornar poderosos e o menor deles será capaz de enfrentar os Golias, eu estou convicto que Israel vai ficar lá, vai se desenvolver, vai vencer esta crise e as restantes crises e vai ser o exemplo da chama viva à espera de Jesus Cristo. Porque ainda vai vir outra guerra, que é a guerra de Megiddo, em que tudo vai se cumprir conforme está escrito
no livro das Revelações. Faltará algum tempo, certamente, mas já não faltará tanto assim. Eu já vos disse que provavelmente o mundo vai se tornar muito difícil em 2000, na década de 2060 e provavelmente terminará em 2097. Ou pelo menos tudo o que está escrito na Revelação será por essa altura. Da minha parte, que Deus nos dê capacidade de apoiar e discernir o que está correto. Que Deus nos abençoe, nos guie e oriente. E que nós não sejamos enganados por intelectuais, por meios de comunicação, por manipulações dos mass media. O cristão que é cristão sabe que esta luta é uma luta entre o bem e o mal. É uma luta entre o bem e o mal. E ou o bem vence ou o mal vence. Todo cristão quer que o bem vença. Pode acontecer que Israel mate alguns soldados, mate alguns civis, porque teve que responder, porque mataram também a sua população. Mas no final, a culpa disto tudo é do Hamas. É do Hamas que, utilizando a linguagem que a maioria das pessoas utiliza, que aprisiona, manipula e faz o que quer com o povo palestiniano, coitadinho, que não tem maneira de se defender. E então, em vez de se lutarem contra o Hamas e dizerem não, juntarem-se e estarem dispostos a inclusive dar a sua vida para clarificar a sua posição e lavar a sua honra, preferem ser utilizados como botes expiatórios. Ora bem, da minha parte, que Deus nos abençoe a todos, que a bênção de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.